Combinação com repetição sem fórmula, detalhando. Sem novas fórmulas. Você já sabe a fórmula da combinação simples, né? Então, quer dizer que você não vai ter que aprender uma nova fórmula, mais uma fórmula para você memorizar. Você vai usar a fórmula da combinação simples que você já sabe. E por que combinação com repetição? É porque esse assunto aqui, digamos assim, é um assunto raro nos concursos, tá? A maioria das questões de análise combinatória, elas dizem respeito ao princípio fundamental da contagem, permutações e também combinações. Aí tem os anagramas também. Isso aí já cobre praticamente todas as questões de análise combinatória que caem nos concursos. Agora, recentemente começaram a cobrar combinação com repetição. Tem outros números combinatórios que são, digamos assim, mais raramente utilizados, né? Então, isso aqui, até pouco tempo atrás, não caía no Enem, aí caiu na prova de 2017 e na prova de 2018. Então, agora todo mundo está procurando estudar isso aí. E é claro, costuma cair também em vestibulares isolados, é muito comum. Porque assim, a maioria das pessoas não estuda esses números combinatórios mais, digamos assim, mais raros. E aí se uma banca colocar uma questão disso aqui, aí derruba a maioria dos candidatos, né? Tá, então surgiu um interesse dos estudantes de matemática pela combinação com repetição. E eu vou mostrar como é que se resolve esse tipo de problema. Na verdade, são 3 tipos de problema que recaem nisso aqui. E como é que a gente, então, resolve esse tipo de problema? Como é que eles são? E como é que a gente resolve sem decorar nenhuma fórmula nova? Apenas para lembrar, como que é a combinação simples? Vamos fazer aqui um exemplo de problema que recai numa combinação simples. Você tem, por exemplo, um grupo de 5 pessoas. Vamos chamar essas pessoas de A, B, C, D e E. E eu quero escolher 2 pessoas aqui para fazer uma determinada tarefa. Então, escolher 2 pessoas. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 2 pessoas de um grupo de 5? Esse é o problema da combinação simples, né? Isso aqui é combinação de 5, 2 a 2. Que você pode escrever assim também, C5,2. Ou você também pode escrever desse jeito aqui, 5, 2. Observe que na combinação simples não importa a ordem. Se eu escolher A e C, escolher A e C é a mesma coisa que escolher C e A. Ou seja, nessa escolha não existe ordem. É claro, são elementos diferentes, são pessoas diferentes no caso. Mas você quer escolher 2 quaisquer, não importa a ordem, e você quer saber de quantas maneiras diferentes você pode escolher, no caso aqui uma dupla, né, desses 5 aí. Então, isso é combinação, você vai fazer uma escolha e a ordem não importa. Quer ver um outro exemplo? Você tem 5 sabores de sorvete e você quer escolher 2 sabores diferentes para formar um sorvete. Tem que ser diferentes. Então, o número de sorvetes, o número de composições que você forma também é a mesma coisa, combinação de 5, 2 a 2. Ah, mas se eu quiser colocar sabores iguais, aí é outro tipo de combinação. É a combinação com repetição, que eu vou mostrar já já. Olha aqui um outro exemplo de combinação simples. Digamos que eu tenha 10 alunos e eu queira sortear barras de chocolate para eles. Seria assim, 10 alunos. Então tem 10 alunos aqui e eu vou escolher 3 alunos aí para ganhar chocolate. Só 3 e sem repetição. Então eu posso escolher, por exemplo, escolher 3. Eu posso escolher, por exemplo, no caso teria que ser um sorteio, né? E sem repetição. Quer dizer, quem for sorteado não poderá ser sorteado de novo. Então eu poderia escolher C, E e H. C, E e H. Esses são os 3 que vão ganhar a barra de chocolate. São só 3. Então observe aqui que a ordem não importa, né? Se eu estou falando que C, E e H que foram sorteados, isso é a mesma coisa que dizer que foram H, E e C. Então a ordem não faz diferença aqui. De quantas maneiras você pode então escolher 3 de um total de 10? Combinação de 10, 3 a 3. Que você pode escrever assim também desse jeito, né? C10,3. Ou pode escrever também desse jeito aqui. De 10 escolhe 3.
Então isso aqui são exemplos de problemas que recaem em combinação simples. E você tem que saber calcular isso, né? Como é que a gente calcula mesmo uma combinação dessa? Essa aqui, por exemplo. Como é que a gente calcula combinação de 5, 2 a 2? Combinação de 5, 2 a 2, você faz assim. Você vai ter aqui no numerador, você vai ter dois números, começando com 5. Começa com 5, aí você multiplica pelo número que vem antes. 5 vezes 4. Se você tivesse 3 aqui, você faria 5 vezes 4 vezes 3. E aí você divide pelo fatorial do outro número. É assim que se calcula. Esse aqui, por exemplo, combinação de 10, 3 a 3. Combinação de 10, 3 a 3. Você vai fazer aqui, começando com 10, você vai colocar 3 números multiplicados. 10, 9 e 8. Então, 10 vezes 9 vezes 8, acabou. São só 3. E aqui você divide pelo 3 fatorial. Aí faz as contas lá, né? Então, claro, para você estudar combinação com repetição, você tem que estar craque em calcular combinações simples. Isso aqui não pode ser um mistério para você. Você estuda combinação simples primeiro, depois estuda essa com repetição. Tá, vamos agora ver como que seria um problema de combinação com repetição. Eu vou dar agora 3 barras de chocolate para 10 alunos. Só que agora eu vou ser injusto nesse sorteio aí, tá? Eu vou deixar que ocorra repetição. Ou seja, se um aluno for sorteado para ganhar barra de chocolate, ele continua concorrendo a uma outra barra. E outra também, ele poderia, se for muito sortudo, ganhar as 3 barras de chocolate, né? Então, eu tenho aqui 10 alunos e eu vou sortear 3 barras de chocolate para esses 10 alunos aqui e podendo ocorrer repetição. Por exemplo, digamos que eu sorteie e chegue nesse resultado aqui. B, B e F. Olha só como é que o B é sortudo. Ele ganhou 2 barras de chocolate. Isso aqui é permitido na combinação com repetição, porque agora esse sorteio aqui foi feito com repetição. É só uma questão de critério, né? Eu defini esse critério aqui. Antes, quem ganhou não podia ganhar mais, agora pode. Então essa aqui é chamada combinação com repetição. Observe que aqui a ordem não importa. Claro, a combinação tem essa característica, né? A combinação tem uma característica de que a ordem não importa. Então, essa combinação aqui é a mesma coisa, por exemplo, que você ter F, B e B. É a mesma coisa. Quer dizer, o F ganhou uma barra de chocolate e o B ganhou 2 barras de chocolate e os outros não ganharam nada. Quer dizer, esse resultado é igual a esse resultado. Ou seja, a ordem não importa. E você pode ter repetição, porque isso aqui é uma combinação com repetição. Outra coisa interessante a gente observar é que nessa combinação simples aqui, esse número de elementos que você sorteia tem que ser um número sempre menor do que o número total. Então, você tem aqui 5, você pode sortear 2 perfeitamente, porque 2 é menor do que 5. Você está obedecendo isso por quê? Porque é sem repetição, né? Você não poderia desses 5 aqui sortear 6, porque não existem 6, você não pode repetir aqui. Aqui é a mesma coisa, se você tem 10, você só pode sortear no máximo 10. Você não pode sortear 15 daqui. Mas se você tiver repetição, pode. Olha só esse exemplo. Eu tenho agora 3 alunos. Eu vou chamar esses alunos de A, B e C. E eu vou sortear 8 chocolates. Se fosse sem repetição, você não poderia sortear 8, né? Só ia poder sortear no máximo 3. Mas como você agora está trabalhando com repetição, você pode perfeitamente continuar sorteando enquanto tiver lá chocolate para sortear. Você pode ter um resultado de sorteio assim, por exemplo. Você pode ter um resultado assim. Nesse sorteio aqui, com repetição, o A ganhou 2 barras de chocolate, o B ganhou 3 e o C ganhou 3. Então, quando você tem a combinação com repetição, o número que você está sorteando, o número de elementos que você está escolhendo, pode ser maior do que o número total de elementos. Então, o primeiro tipo de problema que eu exemplifiquei foi isso aqui. Eu vou distribuir um certo número de objetos iguais
entre um determinado número de pessoas. Aqui nesse exemplo eu usei 8 objetos para 3 pessoas, né? São 8 barras de chocolate para 3 pessoas, mas você pode, na verdade, ter números quaisquer. Esse número, ele não precisa ser maior nem menor do que esse aqui. Eles são totalmente independentes, né? Então, esses números aqui, eles variam de um problema para outro. Ou seja, o que você quer distribuir, isso vai para quantas pessoas? Agora, esse problema, ele pode aparecer numa situação completamente diferente, mas matematicamente ser um problema de resolução idêntica. Quer ver? Eu vou colocar aqui outro problema que recai nisso aqui. Digamos que eu tenha 8 camisas iguais e eu tenho 3 gavetas para guardar essas camisas. Então, olha só, eu estou usando os mesmos números aqui de propósito, tá? Você note que os números que aparecem nesse problema são 2 tipos de número. Um número que difere um do outro, né? Uma opção seria primeira opção, segunda opção, terceira opção. Observe que as camisas são todas iguaizinhas, da mesma forma como são os objetos aqui, as barras de chocolate. Não tem diferença entre o primeiro chocolate e o segundo chocolate, etc. Mas tem diferença entre as pessoas diferentes que estão recebendo esses chocolates, tá? Então isso aqui é um detalhe sutil que muitas vezes a gente não percebe, mas nos problemas de combinação com repetição tem essa diferença. As pessoas são diferentes. Assim como aqui as gavetas são diferentes. Você tem a gaveta de cima, a gaveta do meio e a gaveta de baixo, por exemplo. E aquilo que você está distribuindo pelas gavetas é como se você estivesse distribuindo os chocolates pelas pessoas, né? Essas camisas, elas são iguaizinhas. Então, o que interessa no fim das contas é quantas camisas vão ficar na primeira gaveta, quantas vão ficar na segunda gaveta e quantas vão ficar na terceira gaveta. E elas são todas iguais, as camisas, as gavetas são diferentes. A mesma coisa aqui. Não interessa qual barra de chocolate vai para qual pessoa. O que interessa é quantas. Elas são todas iguais. As barras de chocolate são idênticas, mas as pessoas são diferentes. Então, o que você está interessado aqui nesse problema é em saber quantos chocolates que cada uma das 3 pessoas vai ganhar. Então, esse problema aqui é exatamente igual a esse. Você tem uma correspondência aqui, né? Nesse problema, cada pessoa corresponde a uma gaveta aqui. E nesse problema, cada barra de chocolate corresponde a uma camisa aqui. São os objetos iguais, que de propósito eu coloquei em números iguais aqui, para a gente observar melhor essa relação. Agora eu vou colocar um terceiro tipo de problema aqui, que vocês até já devem ter visto por aí. No Enem apareceu ele. Eu tenho 3 números, que eu vou chamar de x, y e z. E eles podem assumir valores inteiros positivos. Então, eu tenho 3 números. Esses números podem variar, tá? Eles são inteiros e positivos. Então, x, y e z. E eu estou interessado em distinguir x é uma coisa e y é outra coisa. E z é outra coisa. Então, aqui, se eu falar, por exemplo, 1, 3... e 4, isso é uma coisa. Isso aqui, 3, 1 e 4, isso é outra coisa diferente. Eu estou ordenando aqui esses valores. Esse aqui é o x. E aqui nessa opção, esse aqui é o x. O primeiro é o x. Então isso não é a mesma coisa do que isso. Eu estou ordenando. Isso aqui é como se fosse um terno ordenado, né? Quer dizer, esse aqui é o x, esse é o y, esse é o z. Tá, então esses 3 números aí, eles são inteiros positivos. Eu vou deixar eles serem 0 também. Pode ser 0 também, tá? O 0 está incluído. Quer dizer, tem que ser um inteiro positivo e além disso também pode ser 0. E eu quero que a soma deles seja 8. Soma igual a 8. Então eu vou ter x mais y mais z é igual a 8. Olha só. Esse problema aqui é exatamente igual a esse e a esse aqui. É só você imaginar que o x, y, z são esses números, é como se fossem as pessoas. E esse
E essa soma aqui dando 8 é como se fosse o número total de chocolates que essas pessoas vão receber. Ou então, isso aqui, esses números são como se fossem as gavetas. E essa quantidade aqui, 8, é como se fosse o total de camisas que você vai colocar. Então, isso aqui, digamos, são 3 problemas de análise combinatória idênticos. E todos eles utilizam a chamada combinação com repetição. E a solução deles é a mesma. Observe que até agora eu não resolvi nada. Eu não apresentei solução nenhuma, né? Eu só apresentei os problemas, como é que eles são, e mostrei as semelhanças entre eles. Eu até usei números iguais de propósito, para ficar mais fácil a gente correlacionar um problema com o outro. Agora vamos ver como é que a gente resolve esse problema? Talvez aqui fique um pouco difícil de você resolver, só olhando isso, mas encarando desse jeito ou desse jeito, a solução fica mais fácil. Olha só, existe uma fórmula para você resolver isso, só que eu quero fazer aqui sem apresentar essa fórmula, tá? Você não tem que decorar mais uma fórmula para resolver esse tipo de problema. Eu vou mostrar como resolver isso aqui usando raciocínio e fórmulas que você já conhece. Não vai precisar decorar uma fórmula nova. Apesar de que muitas pessoas gostam de decorar fórmulas novas, né? Fala que aquilo ali é um macete. Opa, um macete! Aí decora aquilo de bom grado, né? Tá, vamos ver como é que a gente resolve isso. Você, sem decorar fórmula, você vai resolver esse tipo de problema pensando em símbolos. Eu vou usar esses 2 símbolos aqui. O mais e o pauzinho. O que quer dizer soma dando 8? Soma dando 8 seria alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho 2 mais 1 mais 5. Isso aqui é uma maneira de eu completar 8. Claro que eu estou falando 3 e 8, mas isso aqui vai valer para quaisquer números, tá? Eu vou daqui a pouco fazer o exemplo aí. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu arrumei uma maneira de somar 3 números. Esse aqui seria o primeiro número, seria o segundo número e o terceiro número. É como se fosse o x, o y e o z. De tal forma que a soma deles dê 8, né? Aqui tá dando 2 mais 1 mais 5, isso aqui realmente dá 8. Como é que a gente encontraria outras maneiras de fazer isso? Ou seja, o que eu tenho que fazer é encontrar de quantas maneiras diferentes isso aqui pode ser feito. Esse é o objetivo da análise combinatória, né? Encontrar de quantas maneiras diferentes alguma coisa pode ser feita. Olha só, para você fazer uma coisa diferente, você pode fazer o seguinte: encare isso aqui como se fossem símbolos independentes. Quantos símbolos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui 10 símbolos. 10 símbolos. Desses símbolos todos que eu tenho aí, 2 símbolos são o sinal de mais e 8 símbolos são o tracinho. Então, o número de maneiras diferentes que você pode arrumar isso aqui é igual ao número de maneiras que você pode escolher 2 de um total de 10. Escolher 2 de um total de 10. Ou seja, você tem 10 símbolos que você não sabe o que eles são. Você vai escolher 2 deles para serem o sinal de mais. Os outros vão ser o tracinho. Então, 10 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 símbolos e eles podem ser o mais ou podem ser o tracinho. Eu vou escolher 2 aqui para serem o sinal de mais. Quais que vocês querem escolher? Ó, eu vou escolher esse aqui para ser o sinal de mais e eu vou escolher também esse aqui. Pronto. Esses 2 eu escolhi para serem o sinal de mais. Os outros símbolos vão ser os tracinhos. Então, todo mundo aqui que sobrou vai ser tracinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o x valendo 4, o y valendo 2, o x valendo 4, o y valendo 2 e o z valendo 2.
Certo? Então essa mistura aqui de traços e sinais realmente mostra forma diferente de fazer essa escolha que você quer. Ou seja, você fazer a soma de três valores, x, y e z, de tal forma que essa soma dê 8. X, y e z. Então isso aqui é a mesma coisa que escolher 2 entre 10. 2 entre esses 10 vão ser os sinais de mais. Os outros vão ser os tracinhos. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Escolher 2 entre 10 é combinação de 10, 2 a 2. Então, isso aqui é o valor da combinação com repetição que você calculou aqui sem usar fórmula. Certo? E se por acaso você quiser saber o valor numérico exato, você usa a formulinha da combinação simples. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 9 sobre 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 90 sobre 2, que é 45. O que é 45? É o número de maneiras diferentes que você pode fazer isso, isso ou isso, que é tudo a mesma coisa. Tá, então olha só, você usou aqui a combinação simples para calcular isso e não usou fórmula nenhuma. Agora, se você quiser saber uma fórmula para fazer isso, chegar direto nesse resultado sem fazer esse desenho aqui, você pode usar a fórmula direto. Vamos ver como é que é essa fórmula. Olha só, isso aqui tem uma fórmula, tá? Eu vou colocar a fórmula aqui, mas vou mostrar de onde vem a fórmula. Aqui no nosso exemplo, nós temos que distribuir 8 chocolates para 3 pessoas. Ou 8 camisas pelas 3 gavetas, ou então x mais y mais z igual a 8. E a gente fez desse jeito aqui. Pegamos aqui o total de 10 objetos, né? E escolhemos 2 desses objetos para serem sinais de mais. Então a gente chegou nisso aqui. Eu tenho que escolher 2 desses 10 para serem os sinais de mais. Os outros vão ser os tracinhos. Agora, esses números aqui têm a ver com esses números. Qual é a relação que tem? Vamos chamar esse número aqui de N. Seria o número de pessoas, ou o número de gavetas, ou o número de letras x, y e z que eu estou somando. E aqui a quantidade. Vamos chamar essa quantidade aqui de R. Observe que esses dois números aqui têm a ver com esses valores. Quem é esse número aqui? De onde saiu esse 10? Como que eu encontrei esse 10? Eu somei esse número 8, somei com 3 e tirei 1, porque eu fiquei com 2 sinais. Se eu tinha 3 números sendo somados, então basta colocar 2 adições. Eu estou fazendo a adição de 3 valores. Então, esse número que você tem aqui, ele vai ser esse mais esse menos 1. Quer dizer, é o R, que é o número de tracinhos, mais N menos 1, que vai ser o número de sinais. Então, você vai ter aqui N mais R menos 1. E esse número aqui, 2, o que é isso aqui? Isso aqui é um número de sinais. É o número de valores que você está somando. Mas o número de valores que você está somando é a quantidade, no caso de pessoas, ou de gavetas, ou de variáveis, menos 1. Então, esse número aqui é N menos 1. Então, você pode escrever a fórmula da combinação com repetição, se você gosta de decorar a fórmula, é isso aqui. Combinação de N mais R menos 1, vírgula, N menos 1. Então, fórmula da combinação com repetição. Mas é chatinho de lembrar, né? Aqui você tem a soma desses dois números, menos 1. E aqui você tem que tomar cuidado para não confundir com isso menos 1. É o número de caras diferentes. Olha só, você tem os caras iguais e os caras diferentes. Os chocolates são os iguais que você está distribuindo. No caso aqui, o valor que entra aqui é o número de diferentes. É esse aqui menos 1. Tá bom, vamos fazer um exemplo, que é o exemplo dos sorvetes. Tá, então vamos resolver esse problema aqui, que caiu também no vestibular, que é o problema das bolas de sorvete. Olha só, em uma sorveteria existem 5 sabores de sorvete. De quantas formas podemos combinar 3 bolas? Você vai fazer um sorvete de 3 bolas, né? Pois é, então a gente tem que identificar desses dois números dados aqui, 5 e 3, quem é que está fazendo o papel de N, quem é que faz o papel de R, né? Calma, é melhor você não pensar em N e R, não. Olha só,
Lembra das camisas e das gavetas, tá? Quem corresponderia às camisas e quem corresponderia aqui às gavetas? Olha, as camisas são iguais. O que interessa é a quantidade de camisas que você tem. As barras de chocolate também, elas são iguais. O que interessa é a quantidade de barras de chocolate. E aqui, vamos dizer assim, você pode ter um número total de bolas, só que elas não são iguaizinhas, mas o que interessa aqui é a quantidade de bolas. Vamos chamar esses 5 sabores de sabor A, B, C, D e E. Isso aqui são os sabores. Por exemplo, chocolate, creme, coco, etc. Você tem 5 sabores disponíveis e você quer escolher 3 bolas desses sorvetes. Por exemplo, eu poderia fazer um sorvete assim, ó. Eu escolher 2 bolas do sorvete do sabor B e uma bola do sorvete do sabor E. Quer dizer, se você chamar essas quantidades de cada sabor de A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo e E minúsculo, você teria aqui B igual a 2 e E igual a 1. É isso aqui que você formou, na verdade, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a soma desses 5 valores, A mais B mais C mais D mais E, isso vai dar quanto? É o número total de bolas, que no caso aqui é 3. Então, olha só, esse 3 aqui é o número de bolas, no caso será o número de tracinhos. Então, você tem aqui 1, 2, 3, você tem 4 sinais de mais. Que é o que você precisa para somar 5 valores. Você tem aqui, como se fossem 4 adições, né? 4 sinais de mais. Você pode colocar valores aqui, 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 aqui ou aqui. São 5 lugares para colocar esses valores. E a gente está representando esses valores por tracinhos. Eu tenho que ter 3 tracinhos misturados aí. Então, por exemplo, essa combinação que a gente fez aqui, B igual a 2 e E igual a 1, é isso aqui, ó. O A não tem nada, tem 2 do B e o E igual a 1. É isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Um total de quantos símbolos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 7 símbolos. 7 símbolos porque são 4 sinais e 3, no caso, bolas de sorvete, né? Você tem 7 símbolos. E você tem que escolher o que aqui? Desses 7 símbolos, você tem que escolher 3 deles para serem o tracinho. Que isso é a mesma coisa que você escolher 4 deles para serem o sinal de mais. Então, escolher 4 para serem o sinal de mais. Ou seja, de quantas maneiras diferentes você pode escolher 4 de um total de 7. Isso aqui vai ser o quê? Combinação de 7, 4 a 4. Agora, você também pode encarar essa escolha aqui como sendo de quantas maneiras diferentes eu posso escolher 3 para serem os tracinhos. Combinação de 7, 3 a 3. Ou seja, ou você escolhe desses 7, 4 deles para serem o sinal de mais, ou então você escolhe 3 deles para serem o tracinho. Isso aqui é a mesma coisa. Essas duas combinações, elas são idênticas. Como é que se chama isso aqui? Combinações complementares. Você vai ter combinações complementares quando você tem o mesmo número aqui e quando a soma desses dois números é igual a esse. Ou seja, escolher uma certa quantidade para ir é a mesma coisa que escolher a quantidade diferença para não ir. Essa é a ideia das combinações complementares. Então tá, quantos tipos de sorvete de 3 bolas eu posso formar? É só calcular essa combinação. Vou fazer por essa aqui. Eu sempre gosto de usar a menor na complementar. Então, combinação de 7, 3 a 3, isso aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5, eu coloco 3 fatores, e aqui eu divido pelo 3 fatorial. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. O 1 não precisa colocar, né? Aqui você vai cortar 2 vezes 3 com 6, isso aqui vai dar 35. Então, existem 35 tipos diferentes
de sorvete de 3 bolas que nós podemos formar com esses 5 sabores aí. Observe que se eu quiser, por exemplo, todo mundo do sabor A, como é que ficaria aqui essa disposição com todas as 3 bolas usando o sabor A? Seria assim, tracinho, tracinho, tracinho. Ele escolheu as 3 bolas do sabor A, né? E o resto escolheu 0. Então, mais, pronto. Isso aqui é um tipo de combinação. Aquele problema do Enem, que caiu lá em 2017, dos carrinhos, você tinha o seguinte, você tinha 6 carrinhos e você tinha 4 cores para pintar esses carrinhos. Então era só você fazer assim, são 4 cores, então você ia colocar assim, 3 sinais de mais. É a primeira cor, a segunda cor, a terceira cor e a quarta cor. E aí você tem 6 carrinhos. Então, você tem que colocar 6 distribuídos aqui. Pronto, alguma coisa desse tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carrinhos. E esses 3 sinais de mais vão delimitar aqui a primeira cor, a segunda cor, a terceira cor e a quarta cor. Aí isso aqui dá quanto? Você tem um total de 9 símbolos. E desses 9 símbolos, você tem que escolher 3 para serem o sinal de mais. Escolher 3 para serem o sinal de mais. Então, de quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Combinação de 9, 3 a 3, que é a resposta lá do problema do Enem. Então, combinação com repetição. Não é fácil, mas também não é difícil. E fique atento, claro, você vai ter que fazer vários exercícios desses. O importante é você identificar, nas questões diversas, situações que te levem a concluir que isso é combinação com repetição. Então, procura aí na internet, combinação com repetição, vocês vão encontrar um monte de questões que usam esse assunto, tá? E você treina lá. Boa sorte para todos.